Olá, meus queridos alunos, bom dia. Essa é a aula de matemática da Escola Manuel João Gonçalves, do 8º ano. Para quem ainda não sabe, eu sou a Marcele, sou professora de vocês de matemática. Essa aula é referente ao dia 7/7 de 2021 e vamos falar sobre a PNP 4, que vocês acabaram de receber da escola. Essa PNP 4... fora a PNP, né, que é um kit pedagógico, vocês receberam um kit de geometria, que neles havia, na sua grande maioria, um compasso, um esquadro, uma régua, um transferidor. Por quê? Porque esse kit 4, nós vamos construir algumas figuras geométricas, tá bom? E alguns lugares geométricos, enfim, a gente vai brincar um pouco com a ideia de desenho na matemática. Vamos começar, então, nossa PNP 4. Nessa primeira parte, vocês vão perceber que a PNP 4 é um roteiro baseado no livro de vocês, que vocês já receberam. Isso foi uma instrução da nossa escola, né? Não só da escola, mas do município, que a partir de agora, nós usaremos o livro-texto como nossa ferramenta principal. E as APNPs seriam roteiros sobre o que vocês precisam estudar no livro, tá? Então, fora a PNP 4 que vocês receberam e o kit de geometria também, eu preciso que vocês abram o livro de vocês do 8º ano, tá bom? Eu vou diminuir o meu rosto aqui e a gente vai começar a estudar. Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá, então, ó. Essa PNP 4, eu comecei com uma charge, né? Uma imagem introdutória, para vocês começarem a pensar, né? O que será que a gente vai estudar agora nessa PNP 4? Aí tá assim, ó. Balada VIP. Você não pode entrar... Esta balada é restrita para quadriláteros. Claro que posso. Eu tenho o direito de entrar. Eu sou um triângulo retângulo. Né? Ele faz uma brincadeira, né, com a ideia de quadriláteros e com a ideia do triângulo retângulo, sendo um retângulo um quadrilátero, né? Bom, isso é só uma diversão para vocês perceberem, né, que existe pessoas cartunistas, desenhistas, que usam a ideia da matemática para criar uma imagem, né, algo, né, para expressar alguma coisa. E a gente vai estudar geometria. O que é geometria, né? Geometria, a ideia é o estudo das formas, tá bom? Geometria vocês veem sempre, né? Ao longo da vida escolar de vocês têm contato com geometria. Desde pequenininhos, aprendem os nomes das figuras, do 3D, 2D, né? Certo? E a gente vai estudar no 8º ano, que é a matéria de vocês, fica um pouco mais, não é complicado, mas um pouco mais com definição. E isso é muito importante, né? A gente precisa reconhecer o que é um quadrado. Como que eu defino um quadrado? Como que eu defino um losango? E assim por diante. Bom, vamos começar? Como eu disse para vocês, a PNP 4 ela é um roteiro. Então, preciso que vocês abram o livro de vocês. Eu estou com o meu livro aberto. Abram o livro de vocês, o livro Telares, né? Na página 54 e 55. Para o capítulo 2, tá? O título é Lugares Geométricos e Construções Geométricas. Então, vocês vão aprender ao longo, né, da PNP 4 e a PNP 5, o que são lugares geométricos. Vamos construir lugares geométricos, tá bom? Bom, como é um roteiro, eu não posso ler tudo, né? Vocês vão ler e vão fazer junto comigo as questões. Vamos lá. Lê com atenção as páginas 54 e 55. E agora faça os registros no seu caderno das questões 1 até 6, da página 55. Então, esta aula do dia 7/7, vocês vão fazer apenas as questões 1 até 6 da página 55, tá bom? No caderno de vocês. E o que vocês vão fazer agora? Ó, antes de eu ler as questões, eu vou relembrar alguns conceitos importantes de geometria que vocês já aprenderam, não é novidade, para a gente depois responder as questões, tá bom? Vamos lá.
eu vou recapitular o que é um triângulo. O que é um triângulo? Ó, parece até brincadeira, né? Porque se eu perguntar para uma criança bem pequenininha, por exemplo, minha filha tem 4 anos, ela já sabe o que é um triângulo. Eu tenho certeza, se eu perguntar assim, aluno do 8º ano, o que é um triângulo? Você até sabe desenhar, mas a definição é o seguinte: figura geométrica que se obtém ao ligar com segmentos de reta 3 pontos não alinhados. Olha aqui, ó. 3 pontos não alinhados são 3 pontos que não são do lado a lado. Eles não estão alinhados. Então, se eu ligar esses 3 pontos, eu vou ter um triângulo. Eu vou desenhar isso na questão 1, tá? Então, eu só estou relembrando com vocês agora, para a gente poder ir para outra página. O que é um ponto equidistante? Vocês vão ver, vai ter alguma pergunta que aparece a palavra equidistante. Eu achei interessante trazer para vocês o que é equidistante. Por quê? Vocês sabem provavelmente o que é, mas a palavra, como a gente não usa no dia a dia, a gente esquece. O que é ponto equidistante? Equidistante é aquilo que tem distância igual, perfeito? Quando um problema de matemática, por exemplo, diz que existem 2 pontos equidistantes em relação a um terceiro ponto, quer dizer que os 2 pontos têm a mesma distância em relação ao terceiro. Olha aqui o exemplo que eu dei, a imagem, né? Ó, eu tenho o ponto C, ponto A e o ponto B. Tanto A quanto B, para chegar no ponto C, ele tem 9 metros. Como são medidas iguais, distâncias iguais, nós dizemos que o ponto A e B são equidistantes em relação ao ponto C. Perfeito? Vamos continuar. Ó, vou só descer um pouquinho aqui. Retas paralelas, 8º ano. Vocês já aprenderam que são retas. Com certeza, você falou assim, imagine uma reta. Você vai imaginar provavelmente uma estrada infinita, certo? Aqui não é só reta, é o que é retas paralelas. Retas paralelas são basicamente 2 linhas retas que não apresentam um ponto em comum. Ou seja, retas paralelas, elas nunca se cruzam, nunca se encontram. Vamos lá. Aqui eu dei 3 exemplos, tá bom, gente? Ó, MI são retas paralelas. Por quê? Elas nunca se encontram. NO também são retas paralelas entre si. Por quê? Porque elas nunca se encontram. E as retas P e Q são paralelas entre si, porque elas nunca se encontram, se cruzam. A gente pode ver agora retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares, Marcele? Retas perpendiculares são quando as retas se cruzam, se interceptam, né? E quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. Perfeito? Lembrando que o ângulo de 90 graus a gente chama de ângulo reto. E para finalizar a última recordação e a gente ir para as questões, ponto médio de um segmento de reta. Vai aparecer nos exercícios ponto médio. Ponto médio é aquele ponto que divide aquela reta, aquele segmento, em 2 partes iguais. Por exemplo, aqui ó, na imagem que eu dei, eu tenho o ponto M. O ponto M eu vou chamar ele de ponto médio, porque nessa imagem aqui, a distância de C a M e de M a O é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou falar que a distância de C a M vale 2 centímetros. Se o M é um ponto médio desse segmento, M ao ponto O também vale 2 centímetros. Tá bom? Agora, eu vou continuar aqui com a minha gravação e vamos fazer os exercícios, tá bom? Vou só virar a página. Pronto, mudei a tela. Agora, deixa eu colocar aqui para vocês. Lembrando que essa apostila, essa PNP, é desenho, tá? É construção geométrica. Então, por favor, agora peguem seu lápis, sua borracha, a régua que veio no kit, tá bom? E vamos começar. Eu vou ler a questão 1, tá? Questão 1, da página 55. Qual figura geométrica obtemos ao ligar com o segmento de reta 3 pontos não alinhados? 2 a 2. Então, vamos pensar. Eu tenho que desenhar primeiro 3 pontos não alinhados. Então, eu vou desenhar aqui
3 pontos não alinhados. Vamos lá. Ó. Um ponto. Perfeito. Agora eu vou desenhar outro ponto não alinhado. Marcele, eu posso colocar aqui do lado? Não. Se eu colocar do ladinho, na mesma direção, eles vão ser alinhados. E eu quero que não sejam alinhados. Então, eu vou escolher um ponto em outra direção. Perfeito? Vamos lá. Posso até colocar mais para cima, mais para baixo. Vou botar mais para baixo. Tá? Agora, outro, só um instante. Mais um ponto, né? Vou botar aqui. Poderia botar mais para cá, tanto faz, tá bom? Agora eu vou ligar. Tá falando que é para ligar qual figura geométrica obtemos ao ligar. Então, agora eu vou ligar esses 3 pontos e vou ver qual é a figura geométrica que forma. Vamos ligar os pontos. Agora o outro. Ligar os pontos. Com certeza vocês já estão imaginando que figura que vai formar. Que figura geométrica, né? Pronto. Bom, que figura é essa? Oitavona, é um triângulo, tá? No caso, vocês viram aí, né? Eu tô desenhando ele pelo computador, os pontos tá grandes, né? Mas não é isso, né? A gente sabe que ponto não tem dimensão, né? Eu só coloquei esse círculo aí, né? Essa circunferência, para vocês conseguirem visualizar o ponto. Tem que ser 3 pontos não alinhados. 2 a 2, perfeito? E aí, no caso aqui, ó, eu liguei os 3 pontos e aí formou um quê? Um triângulo. Então, a resposta é, da número 1, qual figura geométrica obtemos ao ligar com segmentos de reta 3 pontos não alinhados 2 a 2? Qual que é a resposta? Triângulo. Marcele, você vai me enviar, né, junto com a PNP4, as respostas. Então, por favor, desenhe o triângulo, tá bom? Questão 2, vou ler para vocês. O que significa dizer que um ponto é equidistante a 3 pontos dados? Então, o que significa dizer que um ponto é equidistante a outros 3 pontos? Ser equidistante é ter a mesma distância. Então, eu dizer que um ponto é equidistante a outros 3 pontos, quer dizer que este ponto tem a mesma distância aos outros 3 pontos, tá bom? Então, aqui, ó. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a medida da distância entre eles é a mesma. Só subir aqui meu rosto, tá bom? É igual, é a mesma, tá? Resposta é pessoal, tá? A ideia é a mesma coisa, tem que ter a mesma distância. Questão 3, vamos lá. Quando duas retas de um mesmo plano são paralelas? Quando duas retas de um mesmo plano são paralelas? Então, ó, eu vou tentar desenhar aqui, ó, duas retas paralelas. A gente viu lá, né, aquele exemplo, que duas retas, elas são paralelas quando elas não têm... Opa, deixa eu só descer aqui o 4. Pronto. A gente viu, perdão, novamente, que duas retas são paralelas quando elas não possuem um ponto em comum, tá? Então, eu posso dizer que a reta vermelha e a reta azul não são paralelas, ou melhor, são paralelas, quando que elas não se cruzam, não se cortam. Perfeito? Então, quando que elas... Vou ler de novo a pergunta. Quando duas retas de um mesmo plano são paralelas? Quando não tem um ponto em comum. No caso aqui, o exemplo, né? Então, eu vou escrever, ó. Quando
Elas não possuem um ponto em comum. Perfeito, oitavo ano? Questão 4. Vou ler a questão 4. E quando são perpendiculares? Quando duas retas são perpendiculares? Bom, paralela é quando não se cruzam. Perpendicular é quando elas se cortam, se cruzam e ao se cruzar, elas se formam o quê? Formam ângulos 90 graus. Tá bom, oitavo ano? Ó, então aqui eu vou desenhar. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, depois eu desço o 5. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar outra reta agora. Marcele, isso basta? Não, isso não basta. Aqui, beleza, elas são retas concorrentes, mas para ser perpendiculares, o ângulo, olha aqui, ó. O ângulo que tá aqui, ó, esse ângulo que tá aqui, né? No caso, são 4 ângulos, né? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele tem que ser o quê? 90 graus. Vou colocar mais pra frente para ficar melhor para vocês. Esse ângulo aqui, ele tem que ter uma medida especial. Ele tem que ser um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Não só, né, gente? Se eu faço duas retas concorrerem, né? Duas retas se encontrarem, e ao se encontrarem, elas vão ter 4 ângulos. Esses 4 ângulos vão ser retos, se forem perpendiculares, tá bom? Então, a pergunta é, e quando são perpendiculares? Deixa eu descer aqui. Só descer aqui o desenho. Quando que elas são perpendiculares? Quando, ao se cruzarem, formarem ângulos retos, tá? Vou botar ângulos retos, porque ângulos retos são ângulos de 90 graus, tá bom? É só o nome dele. Perfeito? Questão 5. Qual é o ponto médio de um segmento de reta? Qual é o ponto médio de um segmento de reta? Ponto médio é aquele ponto que quando tem um segmento de reta, ó, vou desenhar aqui, ó, um segmento de reta, eu tenho, ó, só um instante que eu apertei errado. Eu tenho um segmento de reta, e quando eu tenho esse segmento de reta, existe um ponto aqui, e este ponto especial, ele é um ponto que divide esse segmento de reta em duas partes iguais. Ó, eu não estou aproximadamente, tá? Então, vamos supor que seja aqui, ó. Coloquei meu ponto aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Vamos dizer que este ponto divida essas duas partes de reta em duas partes iguais. Então, esse ponto que eu vou chamar, por exemplo, de ponto... Deixa eu descer aqui. De ponto A. Maiúsculo. Ele é um ponto médio. Por que ele é o ponto médio, Marcele? Porque ele divide aqui e aqui em duas partes iguais. Por exemplo, se eu medir aqui, eu vou achar, por exemplo, 3 centímetros. Então, aqui também vai ter que ter quanto? 3 centímetros. Tá bom? Então, aqui, vamos de novo a pergunta. Qual é o ponto médio de um segmento de reta? É aquele ponto que divide o mesmo em duas partes iguais. Tá bom? Vamos lá, questão 6 para finalizar. A questão 6,
Vocês vão perceber o seguinte, vou ler para vocês. Faça um esboço dessa cidade usando pontos para representar as construções da prefeitura, do posto de saúde, da escola e retas para ligar essas construções. Qual é a posição aproximada do ponto onde será construída a creche? Tente descobrir. Então, aqui, na verdade, você vai ter que pegar o seu livro, tá? Observar essa imagem. Essa imagem é um mapa. Tá falando o seguinte, ó. Jornal da cidade. Uma creche será construída na cidade. O local ficará à mesma medida de distância da prefeitura, da escola e do posto de saúde. O que você vai ter que fazer, oitavo ano? Você vai ter que pegar a sua folha e desenhar 3 pontos. Um ponto a prefeitura, outro o posto de saúde, outro a escola, tá? Mais ou menos como é que tá ali no mapa. Só que em vez de desenhar o prédio, vai desenhar um ponto para facilitar vocês. E você vai pensar qual é a possibilidade de onde essa creche vai ser construída. Lembrando que essa creche ela tem que ter mais ou menos, né, ela tem que ter a mesma distância entre a prefeitura, o posto de saúde e a escola. Vou tentar esboçar para vocês, tá? Pra gente finalizar nossa aula, tá ficando muito longo esse vídeo, ó. Então, na verdade, eu vou tentar colocar 3 pontos. Ó, você vai olhar o mapa, eu tenho a prefeitura. Agora, eu vou ter aqui mais para cima, é um esboço, tá, gente? Mais para cima, eu vou ter o posto de saúde. E do outro lado, mais abaixo, eu vou ter a escola. O exercício é o seguinte. Onde que você vai desenhar um ponto, tá? Onde que você vai desenhar um ponto, é a resposta pessoal, tá? Em que esse ponto vai ter a mesma distância para os 3 pontos, para os outros 3 pontos. Por exemplo, aí eu vou falar que tá aqui. Vou supor, tá? Não é? Cada um tem uma resposta. Ah, Marcelo, será que daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá tem a mesma distância? Você vai me dizer. Ah, Marcelo, eu vou querer colocar ele aqui, ó. Para aqui tem a mesma distância, tá bom? É uma resposta pessoal, tá? Bom, 8º ano. Assim eu encerro a minha aula do dia 7/7. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A ideia da matemática agora nessa PNP 4 a PNP 5 é construir, tá? Desenhos, formas geométricas, de uma forma mais leve para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!